Aleluia, aleluia e aleluia. Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos os amados que nos acompanham nesse jejum incrível que o Senhor está nos permitindo fazer. Olha, pare de presumir. Nós estamos avançando, reta final. Você está conosco e vai continuar no 16º dia do jejum de 21 dias. Pare de presumir. Eu tenho recebido vários testemunhos, tenho postado diariamente lá no meu Instagram. Peço que você siga este perfil, @Azemar com Z Freitas. E você terá acesso aos testemunhos, bem como ao grupo exclusivo do WhatsApp, onde quase 500 irmãos estão orando e jejuando conosco. Faça parte também, ainda dá tempo, peça o link a um colega, amigo, líder, se você é da igreja, e venha participar conosco. Hoje, queremos compartilhar com você 2 decretos. Nesses dias de pandemia, talvez a sua cidade, a semelhança da minha, Belo Horizonte, esteve debaixo de decretos de prefeitos e governadores. Mas eu gostaria de lembrar aos irmãos que antes que esses decretos viessem a existir, você já está debaixo de um decreto. É um decreto celestial que diz que você é abençoado, é favorecido, que você é como a menina dos olhos de Deus. Então venha comigo e perceba que existem decretos de Deus e dos homens. Vou ler com você Hebreus capítulo 11 e versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Bem, não, primeira coisa, não fique surpreso com esses decretos. Eles sempre existiram. Te dei o exemplo de Moisés, te darei agora o exemplo do próprio Senhor Jesus, em Lucas 2:1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, imperador. Jesus já nasceu debaixo dos decretos de homens, porque ele mesmo é o decreto de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Então, quando você fica surpreso, estarrecido, o inimigo atua através do medo. E esse medo produz em você pânico, produz em você incredulidade, desânimo, apatia para trabalhar, para prosseguir com seus alvos. Mas eu estou aqui para encorajar você nesse dia de jejum. Não se atemorize com as estratégias do inimigo. Ele, é claro, sempre vai agir com estratégias para tentar impedir a obra de Deus na sua vida e na vida da igreja. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que os decretos de prefeitos, governadores, presidentes. Ele é poderoso, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que poder é esse? Fé. Quando você fica surpreso, o elemento surpresa gera medo e tira fé. Segunda coisa, Deus governa. Deus governa sobre todas as coisas. Não perca a noção da soberania de Deus sobre este mundo. A Escritura diz em Mateus capítulo 6 que até os cabelos, os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Olha o cuidado de Deus para conosco, meus irmãos. Lucas capítulo 2 e versículo 4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias e ela deu à luz do seu filho primogênito, no caso, Jesus. Enfaixou e deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Bem, José imaginou que estava cumprindo o decreto de um homem, mas na verdade ele estava debaixo do governo de Deus. Não se preocupe, tudo está debaixo do governo do Senhor. Talvez você não saiba exatamente o que Deus está planejando, mas eu vou te adiantar, Deus está planejando a maneira de te abençoar.
Mas também não ignore os decretos do inimigo. Nós temos aqui, por exemplo, o texto de Esther, capítulo 3 e versículo 12. Chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, conforme tudo quanto Amã mandou, escreveu os príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, aos líderes de cada povo, de cada província, segundo a sua escrita, e cada povo segundo a sua língua. O nome do rei Assuero se escreveu, com anel se selou, e enviaram cartas para que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus. Um decreto do inimigo. Amã, inimigo do povo de Deus, disse ao rei que matasse todos os judeus. Você está debaixo do decreto de homens, sim. Porque nós, o povo de Deus, não somos passivos, mas somos pacíficos. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Não saímos por aí depedrando imóveis, patrimônio público. Não, não. Fazemos as passeatas, cumprimos as nossas obrigações civis, mas nós não lutamos com armas deste mundo. Não, não, não. As armas das nossas milícias, diz o apóstolo Paulo, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Agora mesmo você está usando uma arma espiritual, o jejum. Outra arma espiritual, a oração. Outra arma espiritual, a palavra. Outra arma espiritual, a oração em línguas. São várias armas que o povo de Deus tem. Então não ignoramos os seus ardis, os ardis do inimigo, mas não agimos de conformidade com as suas armas. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão e buscando alguém que possa devorar. Mas você não é devorável. Eu também não sou devorável, porque andamos no Espírito. Então, mediante esses decretos espirituais, você não pode ficar passivo. Você está em paz, mas em guerra. Pastor, como que eu posso fazer a guerra? Perguntaram a um comandante, como vai a guerra? O general Dwight Eisenhower. Ele respondeu, a guerra vai em paz. É assim que nós fazemos a nossa guerra. E eu quero terminar esta lição de hoje, dando a você uma outra arma espiritual. Falei da palavra, falei da oração, falei do jejum, falei da oração em línguas, e agora eu quero falar, da ceia do Senhor. Há poder na comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Se você hoje se sente enfraquecido por tamanha oposição do inimigo, por decretos que levaram você a fechar o seu estabelecimento, a falir financeiramente, a quebrar no seu empreendimento, hoje eu tenho um convite a usar uma arma espiritual. Fortaleça-se através da comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Pastor, mas eu não sou batizado, então procure a sua igreja hoje mesmo, procure o seu pastor e diga, pastor, eu quero me batizar, para que você possa fazer parte da mesa do Senhor. Eu quero agora celebrar com você. Talvez você não tenha aí agora os elementos, um suco de uva, um pedaço de pão, mas assim que chegar em casa, ou no trabalho, no seu intervalo de almoço, vá até um local, um supermercado, compre, prepare ali no cantinho da cozinha do seu trabalho, consagre ao Senhor os elementos e tome. Há poder na comunhão do corpo de Cristo. Por isso o inimigo resiste tanto ao batismo. E talvez eu estou falando agora para alguém que há muito tempo está na igreja, mas não se batizou. Querida irmã, chegou a hora do seu batismo. Meu irmão, este é o momento. Não espere que as coisas mudem para que você tome a decisão pelo batismo. Não. A obra de Deus é pela fé. Você decide se batizar conforme a ordenança bíblica. Então, as circunstâncias vão mudar para você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu consagro esses elementos e declaro que aquilo que agora é comum passa a ser separado para a glória de Deus. E ao comer deste pão e ao beber deste cálice, eu e os meus irmãos comemos e bebemos dele. Somos fortalecidos
abençoados. Declaramos que a graça e o favor de Deus nos fortalece em Cristo Jesus. Comei e bebei dele todos. Aleluia. Aleluia. E aleluia. Essa semana eu estava conversando com um colega pastor Erickson, da videira em Coronel Fabriciano, Vale do Aço, Minas Gerais. Ele me disse que após um jejum que fez o pão dos filhos, na sua igreja local, Igreja Videira, em Coronel Fabriciano, todos os domingos ele serve a ceia do Senhor para os irmãos. Sabe? Uma igreja forte, com famílias fortes. Eu penso, será que valorizar a ceia do Senhor tem poder? Creio que sim, porque ele disse para fazermos isso em memória dele até que ele venha. Os decretos dos homens querem nos parar, mas os decretos de Deus já estão sobre nós. Somos uma igreja imparável. Vamos ajustar, mas não vamos parar. O inimigo tentou e tentará nos silenciar. Esse é o seu trabalho. Mas Cristo sempre nos dará um escape. Receba da parte de Deus o escape para o seu casamento, para o seu trabalho, para o seu ministério. Deus abençoe os irmãos. Aguardo você amanhã para continuarmos o jejum reta final para a glória de Deus.